Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje mais uma receita deliciosa para vocês. Gente, essa receita que eu vou ensinar para vocês hoje, eu fiz ela mais ou menos por uns 4 anos, todos os dias. Eu vou ensinar para vocês uma torta que eu vendia na frente da faculdade aqui da minha cidade e todo mundo amava a minha torta. Então hoje eu vou ensinar para vocês a minha torta que eu vendia e era um sucesso. Segue aí os ingredientes. Bom, gente, primeiro passo para nossa torta, a gente vai colocar o nosso peito para cozinhar. O meu tá meio congelado, eu tirei ele um pouquinho da geladeira, mas é um peito assim, sem osso e sem pele, tá? Panela de pressão, a gente vai colocar ele para cozinhar com colorau e sal, tá bom? E depois a gente vai temperar ele, colocar cebola, alho e os outros ingredientes. Então aqui eu vou colocar a água, que eu já dei uma esquentada nela, certo? Agora a gente vai colocar o nosso peito. Vamos colocar o sal e colorau. O resto dos temperos a gente vai colocar depois, tá? Quando for temperar ele. E agora é só você tampar a panela de pressão. A gente vai deixar ele cozinhar bem, pra ficar bem molinho, né? Pra ele desfiar com facilidade. Bom, gente, o meu frango já cozinhou. Deixei um bom tempinho pra ele ficar bem molinho. Ó, pra ele ficar bem molinho, só de eu colocar o garfo, ó, ele desmancha, tá? E agora a gente vai desfiar ele, né? Bem desfiadinho. Se você gostar de um desfiado mais grosso, pra ficar com a torta, né, com os pedaços maiores, a minha mãe gosta assim, né? Eu já gosto bem fininho. Eu gosto também daqueles frangos que você já compra desfiado, sabe? Eu amo, porque eles vêm bem desfiadinho. Só que quem já viu o preço sabe que ele é bem carinho. Então, agora eu vou desfiar o frango e daí a gente vai temperar. Frango desfiadinho e agora a gente vai temperar ele. Eu já coloquei minha panela aqui no fogo. A gente vai precisar de manteiga, bastante alho e cebola. Eu coloquei também salsinha, né, e cebolinha e cenoura ralada, tá? A gente vai temperar agora o nosso frango. Vamos colocar aqui a manteiga, bastante manteiga, 1 colher. E já colocamos também a cebola e o alho. Bastante também. Aí a gente já coloca a cenoura. Porque a cenoura você precisa dar uma refogadinha nela. Pra ela ficar molinha, né? Agora você deixa refogar um pouco. E eu vou pegar agora uma concha do caldo que a gente cozinhou o frango, né? Eu vou pegar uma concha. Vou colocar 2. Gente, o segredo dessa torta é a cenoura e a manteiga. Façam pra você ver, dá um gosto assim incrível. Agora a gente vai deixar refogar um pouquinho a cenoura, tá? E daí a gente coloca o frango. Minha cenoura já refogou um pouco. Agora eu vou entrar com o meu frango desfiado.
E agora é só corrigir o sal, colocar mais coloral. Eu vou colocar também esse mix de temperos, né? Já vou colocar mais coloral, que eu gosto bem vermelhinho. E eu já experimentei aqui e vi que está precisando de mais sal. Agora é só você... Se você vê que precisa de mais um pouco de água, você coloca do caldo do frango. Ó. Agora vamos misturar aqui. E olha, gente, que frango lindo. A cenoura deixa lindo. Tá vendo que tem água, né, pra ele ficar suculento. Mas a gente precisa dar uma engrossadinha. A gente precisa dar uma engrossadinha pra não ficar aguada a nossa torta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma colher de sopa de farinha de trigo. Vamos colocar aqui e mexer. Vou colocar só mais um pouquinho. E eu vou mexer aqui pra esse caldo dar uma engrossada, uma encorpada. Olha, gente, já coloquei a farinha, misturei. E olha a diferença que dá. A encorpada que dá, né? Fica com cara de uma massa, né? De frango, olha, fica encorpado, mas tá bem molhadinho. Essa é a importância da farinha de trigo pra deixar o recheio cremoso e não aguado. Bom, gente, o meu recheio tá pronto. E agora a gente vai preparar a nossa massa. Então vão ser 3 ovos. Ui. Uma pitada de sal, chimichurri, queijo ralado, e a gente vai colocar agora óleo. Óleo é mais ou menos meia xícara. E agora nós vamos colocar leite, também uma xícara de leite. Dá mais ou menos meia caixa de leite, ou seja, 500 ml. Agora a gente vai bater os molhados. Já bati e agora a gente vai colocando aos poucos a farinha de trigo até obter a textura de uma massa. Usar uma colher de silicone. E essa daqui é a textura da massa, fica um creme, né? Não fica nem tão duro e nem tão mole, ó. Fica um creme, tá? Agora a gente vai colocar o fermento. O fermento eu vou colocar uma colher de chá, tá? Vou colocar 1,5. O fermento a gente tem que colocar no modo mais leve do liquidificador, para ele incorporar na massa devagar. Você vai mexendo com delicadeza. O meu forno eu já liguei para pré-aquecer, né? Coloquei a 180 graus, mais ou menos uns 40 minutos. Então já tá aqui aquecendo.
Já untei a minha forma, então agora a gente vai pegar essa massa e vamos colocar. Já coloquei a minha massa, gente, aí aqui vai da sua preferência. Se você gostar de uma torta mais grossa, você coloca bastante massa. Eu gosto mais fininha, então eu faço uma camada fina. E agora eu vou vir com o recheio. E depois eu vou colocar catupiry por cima, assim. E só um pouquinho de massa por cima, pra ficar uma massa fina por cima e mais recheio. Mas se você gostar de mais massa na torta, aí você coloca bastante. Lá, meus clientes amavam, porque minha torta era bem fininha e recheada. Vou colocar catupiry. Eu gosto de fazer fileiras assim, ó. E depois... Uma dica, gente, com o catupiry. Tenta não encostar ele no canto da forma, porque senão ele queima, tá bom? Então você não encosta ele. Deixa assim, ó, sem encostar, porque senão ele queima e fica com aquela bordinha preta. E agora é só levar pro forno. Bom, gente, outra dica que eu dou também é o caldo que sobrou, que você cozinhou o frango. Guarda ele na geladeira, fazer um macarrão, um arroz, gente, fica uma delícia, dá um sabor, né? Então, e é bom que a gente evita desperdício. Então eu vou guardar na geladeira pra usar pra fazer um macarrão ou um arroz. A minha torta já tá ficando dourada, olha que coisa linda, gente. E um truque pra você saber se a torta tá boa é fincar uma faca no meio. Se ela sair limpa, é que a torta já tá boa. Eu vou deixar mais uns 3 minutinhos e vou desligar. Olha que linda. Gente, a nossa torta ficou assim. Tá uma delícia, eu já experimentei. Tá incrível, ficou com a massa bem fininha, do jeito que eu vendia, tá vendo? Ela fica bem cremosa, com o catupiry, e a massa também bem fininha e bastante recheada. Eu vendi um pedaço grande assim, e tá uma delícia. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.